1 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 16, a palavra do Senhor diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui a santa e bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesta noite. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos ouvir a leitura da tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que quando ela é pregada com fidelidade, o Senhor continua a falar conosco. E neste momento nós pedimos que o Senhor nos fale, que nós possamos, ó Deus, aprender através da pregação dela, que esse mistério que tem sido revelado e que foi revelado em Cristo Jesus é algo que foi visto, contemplado até mesmo pelos anjos que o Senhor mesmo o criou. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que o Senhor nos auxilie, ó Deus, no entendimento da tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já imaginou ou vocês já imaginaram o que poderia chamar a atenção dos anjos? O que os anjos poderiam presenciar que os fizessem se espantar e admirar aquilo que eles estavam vendo? Como eles foram criados por Deus, eles presenciaram tudo o que aconteceu na história da humanidade. Eles presenciaram, inclusive, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Provavelmente, entre eles, aconteceu um grande cenário de apreensão, porque como homens e mulheres, ou como homem e mulher que haviam sido criados por Deus, estariam agindo com tamanha desobediência. E o pior, alguns dos anjos que haviam caído estavam completamente destinados e condenados à perdição eterna. Será que o homem teria esse mesmo destino? Será que agora desobediente esse ser humano seria preterido por Deus e abandonado ao curso do seu próprio coração? É aí nesse momento de desesperança, então, que eles são surpreendidos com uma mensagem de esperança. E essa mensagem é que alguém viria de dentro do útero de Eva. E este alguém que viria salvaria o homem dos seus próprios pecados. Mas ao ouvir essa promessa feita, provavelmente eles pensaram: quem será esse homem? Como será que ele viria? O que aconteceria e como se tornaria visível esse plano de Deus para salvar o homem dos seus pecados? É nesse sentido que os anjos, e o que Paulo está tratando aqui, que os anjos se admiraram. Eles se admiraram ao ver um plano para salvar o homem do seu próprio pecado, para fazer com que o homem que agora estava perdido fosse conduzido novamente para a presença do Senhor, fosse agora reconduzido por meio de uma promessa ainda àquele que viria para então morrer pelos pecados do homem. Dessa forma, dando continuidade à nossa série de sermões, intitulada Uma Igreja Segundo a Escritura, nós aprenderemos que até mesmo os anjos se maravilharam com tudo aquilo que eles viram no desenrolar do plano da redenção. Para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, Paulo escreve essa carta para dar orientações a Timóteo a respeito de como Timóteo deveria agir para que ele voltasse à igreja de Éfeso para os trilhos da palavra do Senhor. Essa igreja havia se perdido por conta de falsos mestres que haviam adentrado nela. E Paulo começa a sua carta, então, dando orientações a Timóteo sobre como ele deveria agir com relação a estes falsos mestres. No capítulo 2, Paulo dá orientações sobre como o culto deveria ser prestado ao Senhor, quem deveria o governar, quem deveria o liderar. E então, a partir do capítulo 3, Paulo dá orientações a quem são os homens que deveriam conduzir a igreja do Senhor. Esses homens, identificados por meio de ofícios, seja do diaconato ou do presbiterato, deveriam ser responsáveis por conduzir a igreja do Senhor. E agora Paulo termina este capítulo
do verso 14 ao verso 16, mostrando um grande mistério que foi revelado, que é o mistério, em primeiro lugar, que nós vimos na primeira frase do versículo 16, de um Deus que se fez carne, quando então Cristo Jesus é enviado ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Nós vimos que por sua morte, então, Cristo foi declarado justo, mostrando que o seu sacrifício foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus. E agora, então, nós veremos que os anjos do Senhor contemplaram tudo isso, que eles viram tudo aquilo que aconteceu no desvelar dessa história. É por isso que nesta noite o tema será: a igreja deve anunciar a verdade sobre Cristo, aquele que foi contemplado por anjos. Olhando para o texto no verso número 16, então Paulo ele vai nos apresentando esse mistério. E é importante perceber como que há um desenvolvimento dos argumentos de Paulo aqui. Então Paulo fala que para que o homem fosse salvo dos seus pecados, foi necessário que Deus intervisse na história e o fizesse por meio do envio de Cristo Jesus, para que pudesse morrer no lugar de pecadores e somente daqueles a quem ele veio salvar. Cristo não morreu por todos, Cristo veio apenas para aqueles que são dele. Nenhuma gota sequer do sangue de Jesus foi derramada em vão. Este então, o sacrifício de Cristo foi suficiente para que aqueles que crescem nele fossem salvos. E perceba que quando Paulo fala de um Cristo que foi justificado, ele não está usando da mesma forma que nós usamos esse conceito. Porque com relação ao ser humano, esse conceito de justificação é a ideia da justiça de Cristo nos ser atribuída. E apesar dos nossos pecados, por conta da satisfação de Cristo, então, nós temos novamente a declaração de justos diante de Deus. Mas agora Paulo vai nos chamar a atenção para que esta obra não foi contemplada apenas pelos seres humanos, mas até mesmo os anjos, eles presenciaram todo o desvelar dessa história. Perceba que Paulo começa no versículo número 16, dizendo que Cristo foi aparecido. Literalmente o texto grego é Cristo foi aparecido. E perceba que a raiz do verbo que é traduzido aqui, que nas nossas Bíblias foi traduzido por contemplado, ele segue a mesma estrutura dos verbos que foram usados até aqui. Então, é dito que Cristo foi manifesto, ou seja, o verbo está na voz passiva, então não é Cristo quem se revela, mas é Ele que foi manifesto em carne. A mesma coisa com relação à justificação, então não é Cristo quem se justifica, mas são os anjos que o declaram justo. E agora aqui também não é Cristo que aparece, Ele é aparecido, Ele foi aparecido diante dos anjos. E esse verbo, então, a raiz dele, traz a ideia de algo que foi visto, de algo que literalmente foi olhado, foi enxergado, trazendo a ideia de uma obra que foi vista, não algo como se fosse uma fábula, como alguns erroneamente querem interpretar. Na verdade, quando a gente olha para outros usos deste texto na palavra do Senhor, desse verbo na palavra do Senhor, nós vamos ver que ele sempre é usado para descrever um fenômeno visual, algo que foi percebido, que foi visto pelos olhos, como acontece, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso número 3, quando diz que Moisés e Elias apareceram ali com Cristo. Então ali Moisés e Elias foi visto pelos discípulos que estavam com Jesus ali no Monte da Transfiguração. E o mesmo acontece em Lucas no capítulo 1, verso número 11, quando é dito que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias para lhe anunciar, então, que ele seria o pai de João Batista. Então perceba que aquilo que foi revelado sobre Cristo não foi algo que foi percebido apenas pelos olhos humanos, mas literalmente os anjos viram isso, eles presenciaram isso, demonstrando que o ministério de Cristo, ele teve um caráter, primeiro, visível e objetivo. Foi algo que pôde ser percebido por meio dos sentidos. Mas veja que aqui nós precisamos falar um pouquinho a respeito de quem são os anjos. Porque a palavra grega usada aqui é angelos, que traz a ideia, que na verdade poderia também ter sido traduzido por mensageiro. E essa palavra ela é usada de formas diferentes na Escritura.
Por exemplo, Apocalipse, ele fala de anjos ao referir-se aos pastores das igrejas, às quais Cristo enviou as cartas no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas neste contexto específico aqui, Paulo está falando de anjos, dos seres celestiais que foram criados por Deus. E é importante destacar que eles foram criados, porque algumas pessoas atribuem a anjos algumas características que eles não possuem. Porque anjos hoje, ele é muito mais lidado por meio do imaginário ou por meio do senso comum do que por meio da forma como a palavra do Senhor diz sobre quem são eles. Mas de acordo com a Escritura, em Colossenses no capítulo 1, no verso número 16, Paulo escrevendo essa carta, ele diz que Cristo foi aquele que os criou. Então em Colossenses no capítulo 1, no verso número 16, quando o apóstolo Paulo então está apresentando a Cristo, Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aqui Paulo vem, sejam tronos, sejam soberanias, e aí ele diz, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então perceba que os anjos, eles são seres que foram criados por Deus e foram criados para servir a Deus. Olha o que o salmista no Salmo 103, no verso número 20 e no verso número 21 nos diz. Salmo 103, verso 20 e verso número 21. E o salmista diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então perceba que aqui o salmista está dizendo que os anjos, eles estão a serviço do Senhor. Eles foram criados pelo Senhor para cumprir os seus decretos. Sejam eles de serem mensageiros, como por exemplo nós vemos acontecendo no Evangelho de Lucas, e nós veremos isso com mais detalhe um pouquinho mais à frente, ou de qualquer outra ordem que o Senhor lhe tenha dado. Os anjos, eles foram criados por Deus e eles são usados no serviço do Senhor e para a glória do Senhor. Perceba, portanto, que por serem seres criados, eles não têm a onisciência. E não tendo a onisciência, eles não conheciam o plano da redenção, enquanto Deus não o tornara revelado. E é importante nós percebermos isso, porque quando Paulo fala que Cristo foi visto pelos anjos, o que Paulo está tratando é exatamente isso, que eles foram se maravilhando a maneira que o plano da redenção ele foi sendo descortinado diante da história. É importante que isso fique claro para todos nós, porque nesse descortinar do plano por meio do qual Deus resgataria pecadores dos seus pecados, os anjos então foram contemplando e se maravilhando de tudo aquilo que eles estavam presenciando. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: ainda que tivessem conhecimento da redenção da humanidade, afinal não sabiam como ela seria realizada. E teria sido oculta deles com o fim de que a grandeza da benevolência divina pudesse ser contemplada por eles com admiração mais imensa. Sim, os anjos já conheciam o Filho eterno de Deus, mesmo aqueles que foram caídos. É por essa razão que quando a gente olha Jesus exercendo o seu ministério terreno, a gente percebe que aqueles anjos que haviam debandados e que estavam expulsos da presença do Senhor, agora eles faziam de tudo para impedir que o plano da redenção ele fosse concretizado. Mas todas as vezes que o Senhor chegava, onde é que houvesse um espírito maligno ali, eles imediatamente diziam: que tenho eu contigo, ó filho de Davi, que tenho eu contigo, ó filho de Deus, demonstrando que eles tinham a plena convicção de quem Cristo era. E que no desvelar da revelação do Senhor,
eles estavam presenciando um plano que eles não poderiam impedir, ainda que eles se esforçassem. Portanto, foi um grande privilégio para os anjos contemplar tudo isso. E veja que Pedro, quando ele escreve a sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso número 12, e eu te convido para que você abra a palavra do Senhor neste texto, para que nós leiamos juntos. 1 Pedro, capítulo 1, verso número 12. Quando Pedro escreve essa carta, ele diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, para aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E olha como que Pedro termina o versículo: coisas essas que os anjos desejam prescrutar. O que Pedro está dizendo é aquilo que foi revelado àqueles que pregaram o Evangelho no Antigo Testamento, aquilo que foi revelado aos apóstolos inspirados por Deus, os anjos desejavam. E o termo que foi traduzido por perscrutar aqui, traz a ideia de espiar algo com grande desejo. Ou seja, os anjos queriam conhecer mais profundamente aquilo que Deus não lhes havia revelado, que eles estavam presenciando no desvelar da história, a cada profecia, a cada milagre, a tudo aquilo que ia acontecendo, para que Deus então pudesse salvar o homem dos seus pecados. A primeira coisa que a gente aprende nesse ponto desse sermão, e aplicando isso às nossas vidas, meus irmãos, que a obra da salvação é uma obra extremamente maravilhosa, que até mesmo os anjos se maravilharam quando perceberam o que Deus estava fazendo para salvar pecadores. É importante que se destaque que muitos anjos haviam desobedecido a Deus, e aqueles que desobedeceram a Deus não tiveram o privilégio que nós temos como seres humanos. Porque muitos desses que desobedeceram a Deus e todos aqueles anjos que desobedeceram ao Senhor foram imediatamente condenados à perdição eterna. Mas com o homem Deus não fez assim. Com o homem o Senhor foi gracioso e resolveu salvar alguns, aqueles que foram alvos deste Cristo que se fez carne, aqueles que foram alvos da justificação de Cristo, aqueles que receberam essa declaração de justiça, e somente estes é que serão salvos. Perceba que isso é um grande mistério que foi revelado, e que até mesmo os anjos se maravilharam ao ver Deus revelando toda a sua glória, salvando pecadores, malditos como eu e como você. Veja, apesar da nossa pecaminosidade, o Senhor intentou nos salvar por meio deste plano. E esse é o grande mistério da Escritura. É esse mistério de um Deus que vai ao encontro de pecadores caídos. Algo que não aconteceu com os anjos. Mas infelizmente, como eu já disse, quando se fala de anjo, por conta dos nossos corações caídos, nós levamos isso muito mais para o imaginário popular, para aquilo que a gente pensa, para aquelas fábulas e mitologias e lendas que nós aprendemos, do que daquilo que a Escritura tem a dizer sobre quem são eles. Infelizmente, há pessoas que até se curvam para adorar anjos, mas é necessário destacar que eles não são deuses. Eles foram criados pelo Senhor e, portanto, não devem ser dignos de nossa adoração. Nós não devemos nos curvar a anjos, como vemos por aí, pessoas que acendem velas para anjo da guarda, pessoas que fazem um monte de coisas condenadas pela palavra do Senhor. Na verdade, até os anjos se curvam para adorar a Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso número 6, ele é muito claro ao tratar sobre isso, ao demonstrar a superioridade de Cristo de tal forma que Cristo foi adorado, ele foi contemplado, ele foi servido por esses anjos. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: e novamente, ao introduzir
o primogênito do mundo diz, por vossas orações... E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Perceba que quem deve ser adorado, quem deve ser servido, não são os anjos, mas o Senhor Jesus Cristo, que até eles se curvam para adorar. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, se os anjos, se os seres angelicais que presenciaram todo o desvelar da história, se maravilharam com a obra da redenção, porque nós, que somos o alvo dela, não nos maravilharemos? Se eles se maravilharam ao ver Cristo vindo ao mundo para salvar pecadores, por que nós não nos assombraremos com essa mensagem que pode nos trazer vida? Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender nesse sermão. O Cristo que foi visto por anjos, foi contemplado por anjos, foi adorado por anjos e o deve ser por toda a sua igreja também. Mas a segunda coisa que a gente percebe nesse texto, e aqui nós faremos um passeio, no melhor sentido da palavra, por toda a Escritura, para que nós então, olhando para alguns textos específicos, nós possamos perceber como que se deu esse desvelar deste plano, já começando desde todo o Antigo Testamento, quando então, ali em Gênesis no capítulo 13, no verso número 15, os anjos então ouvem o Senhor Deus fazendo uma promessa a Eva, dizendo que viria um descendente dela, que esmagaria a cabeça da serpente. E a partir daquele momento, então, toda essa expectativa de quem é então que viria, quem seria esse descendente, foi sendo desvelada e causando então admiração aos anjos. Paulo, quando escreve a carta de Éfeso, no capítulo número 3, ele diz do verso 8 ao verso 10 assim: a mim, ao menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então veja que Paulo está dizendo que esse desvelar de Deus, de salvar o seu povo por meio da pregação da obra de Cristo Jesus, foi algo que foi maravilhosamente presenciado, foi algo que foi revelado até mesmo para aqueles que estavam contemplando nas regiões celestiais todo esse desvelar da história. Mas é importante perceber que, além de Gênesis no capítulo 3, no verso número 15, nós temos algumas aparições visíveis de Cristo, já antes mesmo da sua encarnação. Em Êxodo capítulo 3, no verso número 2, e eu lhe convido para que você abra este texto da palavra do Senhor, para que nós possamos fazer a leitura. Livro do Êxodo no capítulo 3, no verso número 2. Então a palavra do Senhor, ela nos diz assim, livro do Êxodo capítulo 3, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Perceba que o que chama a atenção de Moisés aqui, não é o fato da sarça estar pegando fogo, porque isso no deserto era algo comum. Lembre-se, deserto você não tem vegetação, para que você diminua um pouco a intensidade do calor do sol. Então o sol ele batia naqueles arbustos, e era normal que aqueles arbustos, então aquelas pequenas sarças, elas se incendiassem. Mas o que chama a atenção de Moisés é que agora aquela sarça ela não se consumia. E isso acontecia porque Moisés diz que um anjo do Senhor, e aqui os comentaristas reformados vão dizer que essa provavelmente é uma primeira dentre as muitas aparições de Cristo. Calvino então diz no seu comentário que vemos, portanto, que o anjo que falou com Moisés não era um anjo comum,
mas o próprio Filho de Deus, por meio do qual Deus se comunica com os homens de maneira visível e manifesta. Perceba que aqui, já antes de sua encarnação, os anjos começaram a contemplar agora Cristo Jesus revelado, agora ainda que de forma teofânica, ainda que de forma momentânea, ele sendo revelado aqui no meio desta sarça. Mas veja que um outro episódio que deixa isso ainda mais claro, acontece no livro de Juízes, no capítulo número 13. E eu te convido para que você abra a sua Bíblia em Juízes, no capítulo número 13. E nós faremos a leitura de alguns versos aqui. E veja o que o verso número 18 diz. Vamos ler juntos? Juízes capítulo 13, verso número 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Veja que aqui o anjo está falando com Manoá, pai de Sansão, e Manoá lhe pergunta o seu nome. E este anjo do Senhor então se apresenta como o maravilhoso. E Isaías agora no capítulo 9, e eu gostaria que você caminhasse um pouquinho na tua Bíblia para Isaías no capítulo 9, a partir do verso número 6, e veja a quem Isaías atribui esse título de maravilhoso. Isaías capítulo 9, verso número 6, vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías está aplicando esse nome de maravilhoso ao Messias, deixando claro que este Messias era quem havia aparecido a Manoá, naquele momento, então, em que o anjo do Senhor fala com Manoá. Agora volte um pouquinho para o capítulo 6 deste mesmo livro do profeta Isaías e veja o que o profeta Isaías ele diz aqui no versículo 1 até o versículo número 3. E olha o que o texto diz aqui, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, vamos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora vá para o Evangelho de João, no capítulo número 12, e no versículo número 41. Agora, João está fazendo uma menção a esse texto de Isaías no capítulo 6, e ele diz assim no versículo número 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então João está dizendo que estes que os serafins adoravam, era o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus ali, antes na verdade de sua encarnação. Maffeo Henry, um puritano, ele confirma isso ao dizer, é o Filho quem Isaías viu, o mesmo que os anjos adoravam antes da encarnação. E de forma ainda clara, quando a gente vai para o livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nós não leremos o texto, mas para que se fique registrado, quando os 3 amigos de Daniel, os 3 irmãos ali de fé de Daniel, eles são lançados dentro da fornalha. Então no versículo número 25, Nabucodonosor diz, não foram os 3 que lançamos atados dentro do fogo? Verso 25. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Perceba que aqui claramente nós temos Cristo Jesus, ainda antes de sua encarnação, protegendo aqueles irmãos de serem queimados.
aqueles nossos irmãos que foram lançados à fornalha, porque não se curvaram diante de um falso Deus. O comentarista desse texto diz: aqui o Filho de Deus, em forma visível, se revela para proteger seus servos fiéis no fogo. Este não é um anjo comum, mas o próprio Cristo, que como mediador sempre esteve presente em momentos cruciais da história da salvação. Veja, portanto, que os anjos foram presenciando isso acontecendo durante todo o Antigo Testamento. Perceba que os anjos foram presenciando o nosso Senhor, Ele demonstrando todo o seu plano da redenção para salvar pecadores. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, isso vai se tornar ainda mais claro. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesse texto. Lucas no capítulo 1, no verso número 26. Olha o que o texto bíblico ele nos diz aqui. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, pois não tenho relações com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que algumas coisas são importantes de ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, quando o anjo fala com Maria, a Bíblia destaca que Maria, ela era uma virgem, ela ainda não havia tido relação sexual com nenhum homem, e no momento então em que o anjo se apresenta a ela, o anjo então diz que ela havia recebido um grande favor do Senhor. E é importante perceber isso, porque Maria aqui, ela fica atemorizada. O versículo 29 diz que ela temeu, ela perturbou-se muito no seu coração, mostrando que Maria, ela não era alguém sem pecado, como alguns querem acreditar. Mas, na verdade, Maria havia recebido uma grande graça, uma grande dádiva do Senhor, de ser a mãe do Salvador da humanidade. E quem disse isso para ela foi um anjo. Perceba que, portanto, o anjo agora vem com a missão de anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Mas agora avançando um pouquinho mais no capítulo número 2, do verso 9 até o verso número 14, nós vemos agora o anjo, mais uma vez, aparecendo agora a outras pessoas. Então Lucas nos diz, a partir do verso número 9, que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Olha o que estava acontecendo aqui. Alguns pastores estavam apacentando os seus rebanhos e de repente foram surpreendidos com esse anjo, lhes dando uma boa notícia. A boa notícia de que
o Salvador havia nascido, de que Cristo, o Senhor, estava entre eles. E veja que a partir do verso 13 agora, o texto nos diz então que apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, vamos juntos? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Veja que os anjos aqui, a estes pastores, eles não apenas anunciam que na verdade o Salvador havia nascido, mas eles adoram a este Salvador. Eles se curvam em adoração, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Veja que o que os anjos vieram para anunciar é que a esperança havia nascido, que aqueles homens que haviam sido separados de Deus por conta do seu pecado, agora poderiam novamente se aproximar dele. O comentarista diz que os anjos aqui, eles adoram a Deus pelo nascimento de Cristo, sendo testemunhas celestes deste grande milagre. Mas veja que os anjos não estão adorando a Cristo apenas no momento então em que o anunciam, não estão servindo a Cristo apenas no momento que anunciam o seu nascimento, mas também durante todo o seu ministério terreno isso acontece. Quando então, após 40 dias, Jesus agora ser tentado no deserto por Satanás. Então a Bíblia diz que o diabo lhe faz uma proposta para que após 40 dias tendo fome, então, Jesus agora transformasse em algumas pedras em pães. E Jesus então responde com a palavra do Senhor, dizendo que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora então a Bíblia nos diz que o diabo leva ao pináculo do templo, e então ali naquele lugar o diabo na verdade então faz com que Jesus, ou tenta Jesus, dizendo para que ele subisse e pulasse dali de cima, e usa o Salmo número 91 de uma forma errada, deturpando o seu verdadeiro significado. E então Jesus responde para Satanás que ele não deveria tentar ao Senhor teu Deus. E por fim, então, agora o diabo o leva para um lugar para mostrar-lhe toda a cidade e diz que tudo aquilo poderia ser de Jesus Cristo se ele apenas adorasse a ele. E agora Jesus então claramente repreende-o mais uma vez, dizendo que o culto é algo que deve ser prestado somente ao Senhor. E naquele momento então, Mateus diz então que o diabo se aparta, que ele deixa Jesus e os anjos vêm e o servem. Perceba que naquele contexto os anjos estavam suprindo uma necessidade física de Jesus. E o mesmo acontece quando o nosso Senhor, então, está orando, Evangelho de Lucas, capítulo número 22, ele está orando momentos antes de ser preso de uma forma injusta, para ser levado para ser julgado também de forma injusta e condenado de forma injusta. Então, no momento de agonia, então o texto bíblico diz, no versículo 43, do capítulo 22, que naquele momento então, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Perceba que os anjos estão contemplando todo esse aspecto da humilhação de Cristo ao se fazer homem, ao viver sobre a condição humana, ao se sujeitar à lei, ao entregar-se para ser julgado e condenado à morte injustamente. Os anjos estão o tempo todo contemplando esse sofrimento do Senhor, mas também durante a exaltação de Cristo Jesus, os anjos também estão presentes. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 28, quando então as mulheres chegam ao templo ou ao túmulo onde Jesus havia sido enterrado e sepultado, então agora ao chegarem ali, elas percebem que um anjo do Senhor, Mateus diz no verso número 2 do capítulo número 28, que um anjo do Senhor havia descido e removido aquela grande pedra. E não apenas isso, mas Mateus nos lembra e nos diz no versículo número 5,
que o anjo então, se dirigindo às mulheres, diz que elas não deveriam temer, porque apesar de elas estarem buscando Jesus entre os mortos, ali naquele lugar onde ele havia sido depositado, ele não estava mais ali. O verso 6 então diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Perceba que eles contemplaram a humilhação de Cristo, mas também contemplaram a sua exaltação, quando então Cristo Jesus ele venceu a morte, mas colocando um ponto final então no ministério terreno de Jesus. Então agora, quando o nosso Salvador ele está sendo o assunto ao céu, Atos dos Apóstolos no capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, nós lemos aqui também os anjos anunciando àqueles discípulos o que aconteceria. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 ao verso 11. Então Lucas nos diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Veja que o anjo estava dizendo: vocês o viram ser levado ao céu, e um dia todo olho verá ele em glória voltar para consumar, para tirar de uma vez por todas os efeitos do pecado sobre aqueles que são dele. Neste dia, quando Cristo vier em glória, mais uma vez será visto e contemplado por todos aqueles que ali estiverem, que o nosso Senhor, ele vive e reina para todos sempre. Mas não pense que a adoração dos anjos cessou aí. Em Apocalipse, no capítulo número 5, verso 11 ao verso 12, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, para que nós pudéssemos fazer a leitura de todo ele. Apocalipse no capítulo 5, verso 11 ao verso 12. João então diz assim, vamos juntos? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Perceba, portanto, meus irmãos, que os anjos continuam a adorar aquele que é digno, aquele que é o Cordeiro que foi morto, aquele que deu a vida para resgatar os miseráveis pecadores. Tudo isso, queridos, que nós fazemos aqui, quando nos reunimos para adorar ao Senhor, é apenas um prelúdio do que nós passaremos toda a eternidade fazendo. Quando nós nos uniremos a estes anjos, a esses que já o adoram assim como nós, e o adoraremos para todo o sempre. É por essa razão que Lucas diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há júbilo, porque é mais um que creu neste plano e nessa obra maravilhosa que Deus fez para resgatar pecadores. Aplicando isso aos nossos corações, nós percebemos que essa adoração e a contemplação dos anjos é a prova de que o nosso Salvador, ele é Deus. Se os anjos se curvam e adoram, se eles o estão fazendo continuamente, se eles viram, se eles serviram, adoraram e continuam a fazer isso para todo o sempre, não nos resta nenhuma dúvida de que Jesus Cristo ele é verdadeiramente Deus e que ele deve ser adorado pelo povo dele. Portanto, meu irmão, assim como aconteceu durante toda a história, a igreja do Senhor deve continuar a adorar aquele que venceu a morte, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Isso que nós cremos, os anjos testemunharam aquilo que Paulo está dizendo aqui, que Cristo se fez homem
testemunharam que Cristo morreu pelos nossos pecados, testemunharam que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que testemunharam que Ele foi levado ao céu e que hoje continua a governar o mundo para a sua glória. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos chamados por Deus para adorá-lo. Não se iluda, meu irmão e minha irmã. Se você não tem prazer em adorá-lo hoje, você não passará a eternidade o adorando. Aqueles que pertencem ao Senhor, quando sabem que devem reunir-se para adorá-lo, são igual Davi. Eles dizem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui hoje é apenas um prelúdio, um ensaio daquilo que nós continuaremos a fazer por toda a eternidade. A cada culto que o povo do Senhor se reúne para adorá-lo, atendendo à convocação solene que Ele próprio faz, nós estamos nos unindo a anjos e a todos aqueles que adoram ao Senhor para todo sempre, fazendo aquilo que nos é devido, que é adorar o Senhor, que é lhe prestar cultos, que é render honra e louvor ao nome dEle. Portanto, se o fato de Cristo ter sido contemplado por anjos não for motivo suficiente para que você o adore, nada mais o será. Mas se isso for suficiente, que o seu coração queime todas as vezes que você se lembrar que você é privilegiado, que você foi alcançado por um plano de redenção por meio de Cristo Jesus. Isso é motivo suficiente para que nós o adoremos. O que nós aprendemos, portanto, nesse sermão? Em primeiro lugar, aprendemos que os anjos testemunharam com apreciação toda a obra da redenção. Os anjos se alegravam, os anjos adoravam, os anjos reconheciam esse maravilhoso mistério que a eles foi vedado. Aqueles anjos que pecaram não têm esperança, mas para nós há esperança. A nossa esperança é neste Cristo que se fez homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, os anjos testemunharam essa obra, adoraram a Cristo por essa obra. E a segunda coisa que nós aprendemos é que nós também devemos adorar ao Senhor por ela. Nós temos que nos alegrar por saber que nós fomos salvos, apesar dos nossos pecados. Nós temos que adorar ao Senhor porque Ele nos resgatou. E por fim, a última coisa que esse sermão nos ensina é que nós devemos anunciar este Cristo que foi contemplado pelos anjos. O que as pessoas precisam ouvir para que elas abandonem os seus pecados é que há esperança para elas. Essa mensagem o Senhor deu à igreja dele. Essa mensagem o Senhor conta com a igreja dele para que nós preguemos o Evangelho a esses que estão sem esperança. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este sermão. E em seguida nós cantaremos ao Senhor um cântico em resposta a este sermão. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por esse grande mistério. Esse mistério que foi revelado em Cristo Jesus, através do qual o Senhor salva pecadores. Mistério esse que foi visto, contemplado pelos anjos no desvelar dele. E que hoje nós temos essa revelação completa. Hoje nós sabemos, ó Deus, que o Senhor enviou o teu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados, mas que a morte não pôde o deter, que Ele venceu a morte, e que quando Ele venceu a morte, Ele nos deu a garantia de que um dia nós também venceremos. E o desejo do nosso coração a Deus é que isto que foi contemplado pelos anjos, foi por eles admirado, seja também algo que nós tenhamos o prazer em contemplar. Que a mensagem do Evangelho, que a boa nova da salvação em Cristo Jesus, seja algo que faça o nosso coração queimar, não apenas porque nela cremos, mas também por termos o desejo de anunciá-la a todos aqueles que estão perdidos em seus pecados. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.